Fala galera, para você que não conhece, eu tenho uma paixão que são super-heróis, gibis, colecionáveis, cards, e hoje eu quero mostrar um pouquinho aí para vocês. Quero estar mostrando para vocês um dos meus primeiros brinquedos, né? Acabei trazendo recentemente lá do Brasil, meu pai cuidou muito bem. Sobreviveu a minha irmã mais nova, que detonou eles um pouquinho, mas ainda está válido. Então esses dois aqui, na minha recordação, são os mais antigos que eu tenho. Eles são o Transformers e o Hawkman, esqueci até o nome em português, Gavião, esqueci o nome em português, desculpa lá. Mas ele é lá do Super Amigos, né? Do Transformers. Eles são de 1984. Eu tinha 3 anos quando eu produziu, possivelmente eu ganhei eles com 4 anos de idade. E esses aqui são realmente, né, dois que eu brincava muito quando criança. E o legal é que, hoje em dia, né, se você notar aqui, continuaram produzindo, né, mas numa melhor escala. Muito bacana. Eu comecei bastante também com comandos em ação. Então aqui eu tenho minhas 3 mais antigas que eu tenho deles. Até com o braço quebrado, olha só. E é engraçado como a questão da memória é legal, né? Quando eu era criança eu brincava demais, aí voltei pro Brasil, né, alguns anos atrás, e encontrei os meus brinquedos, coloquei na palma da mão, a impressão é que eles eram bem maiores, né? Era uma criança, e hoje eu vejo, né? Nossa, quanto brincar com esse brinquedinho pequenininho que na minha cabeça ele era muito maior do que realmente é. E depois, evidentemente, né, a coleção do Rambo também foi uma das grandes fortes aí na minha infância. Esse daqui era o meu. Esse aqui do meu irmão Rodrigo, tá meio detonados. E aí hoje, como eu continuo uma coleção, encontrei a versão um pouquinho mais nova dela. E aí eu vou trocando, mas eu não largo esses aqui, que tem uma questão sentimental aí dela. E aqui está um dos meus personagens favoritos de colecionar. Um dos motivos é que eles lançam bastante desse personagem, então dá para mim fazer uma diversificação muito grande, que é o Batman e os personagens em volta dele. Então todo esse lado aqui é do Batman. E em realidade, na minha garagem eu tentei meio que dividir do lado de lá a Marvel, do lado de cá a DC. E aqui está a seção que eu gosto bastante, e meus filhos ainda mais, eles gostam mais do que super-heróis, que são animes, né? Principalmente aqui Dragon Ball. Né? Temos o Dragon Ball aqui, Naruto ali, Demon Slayer, My Hero Academia e alguns outros aí. Fullmetal, não posso esquecer do Fullmetal, um dos meus favoritos também. Aqui tem um cantinho mais do que especial, uma homenagem ao meu falecido irmão Rodrigo. Então esses bonés, esses carrinhos era dele. Né? E engraçado que ele tinha uma caminhonete igualzinha a essa, e ele comprou a réplica, acabou ficando comigo. E quando ele vinha aqui, ele gostava bastante desse setup aqui, não sei porquê, mas ele sempre falava que ficou muito legal, né? O Hulk, o Senhor Fantástico e o Coisa, né? O The Thing, e eles se separando. Então ele fazia sempre esse comentário, inclusive estava em outro lado. Aí eu decidi trazer aqui, pertinho do cantinho dele. Aqui em cima tem um tema que eu amo. Quando eu era criança assistia muito aí as séries japonesas, Jaspion, Jiraiya, Changeman, Flashman, Cybercops. E esses são artigos muito difíceis de conseguir. Ali está o Jaspion, alguns dos Cybercops aqui eu tenho Cavaleiros do Zodíaco, Black Kamen Rider. Então são todos temas, assim, o Cavaleiros hoje em dia estão produzindo um pouquinho mais. E eu encontrei um cara que está fazendo impressão 3D para mim lá no Brasil. Ele vai estar fazendo altas estátuas. Vou estar complementando aí o meu cantinho de seriados japoneses, que eu amo muito. E também não podia faltar ali, também mostra um pouquinho ali o Street Fighter, que é o meu jogo de infância, né? E o cara é tão nerd que até cheque de super-herói ele tem. Olha aí, que bacana.
E tem vários personagens, né? Engraçado que o povo tira sarro quando eu apresento um cheque desse, né? Coisa de criança. Outro artigo que eu coleciono agora bastante é o card, né? Eu comecei quando eu tinha em torno de uns 13, 14 anos, né? E aí eu comprei lá numa Bienal do Livro, lá em São Paulo. Eram artigos importados aqui dos Estados Unidos. E é bacana, né? Eu comprei lá e trouxe o card de volta para cá. Mas eu não tinha tantos porque era assim, um pouquinho custoso. Aqui é muito mais acessível. E aí eu comecei essa coleção, na verdade, umas 2 semanas atrás. Acredito que estamos aí com cerca de uns 3.000 cards. Então realmente são artigos que eu estou gostando bastante. Principalmente que é preço bem acessível esse tipo de coleção. Comecei a brincar aí com esses Transformers, Comandos em Ação, Rambo, desde os meus 4 anos de idade. Né? Gostava um pouco assim de super-heróis, porque eu assistia os Super Amigos, também assistia o seriado do Adam, né? West, né? O seriado do Batman, que era um pouquinho cômico, mas eu também gostava bastante quando criança. Mas a paixão realmente por super-herói aconteceu quando eu fui numa biblioteca, uma excursão de escola, né? E lá eu vi um rapaz, né, que estava com uma exposição de desenhos, e desenhos que ele pegou de gibis, né, simplesmente. E aí, 2 desenhos me marcou bastante, que eu lembro exatamente quais foram. Era um do Batman segurando o Robin todo ensanguentado, ele tinha morrido o Robin. E aí eu perguntei para um cara lá, um nerd, né, um amigo nerd, o que era aquilo, né, aquela imagem, porque eu tinha a imagem tipo de Super Amigos, né, uma coisa um pouquinho mais leve. E ele disse que o Robin tinha morrido, e eu não acreditava naquilo. Eu falei, mas como que matam aí uma criança, né, numa história? Então eu comecei a entender uma certa complexidade nas histórias em quadrinhos que eu nem sabia que existia. E o outro é o Wolverine, né, preso aí num X grandão, que assim, eu fiquei assim, muito pasmo com a complexidade, com a história, com o drama, e aí foi onde que eu comecei a ler gibis. E aqui também está a minha coleção. Tenho aqui cerca de 16.000 gibis. Não li todos eles, porque a maioria eu comprei aqui nos Estados Unidos, e aqui a gente trabalha demais. Mas aí é a minha atividade de aposentadoria que eu estou juntando para a gente depois estar lendo isso com calma. E depois, quando eu comecei aí a gostar bastante do gênero, né, comecei a ler bastante gibi, né, entender dos personagens o que é, eu comecei aí a fazer coleções de artigos, né, histórias que saíam, que eram publicadas, jornais, e hoje eu guardo tudo isso daí. Até fazia aí me arriscava a fazer o meu próprio gibizinho também. E tem aqui jornais, né, de 1994, 96, 95, daquela época. Esse aqui é de 1995, que eu ainda guardo, tudo falando do gênero de super-heróis. Pois é, o gosto era tanto que eu comecei a desenhar também, né, me aventurar aí com uns desenhos. Meu pai pagava um curso aí, olha, aí passou assim, ó, de barco, né, pintado, mó bonito. Já começou a passar aí por super-heróis. Esse aqui é um presente de uma amiga, não foi eu que desenhei, não. Muito profissional para ser eu. E aí comecei aí a me aventurar a desenhar também super-heróis. Hoje eu já não tenho mais essa aptidão. E a grande razão assim que eu continuo colecionando, né, gasto algum tempo aqui nessa garagem, é justamente que isso aqui é minha terapia, acredite ou não. Então aquele dia estressante, quando isso acontece, a família já sabe, eu venho para cá e aqui já surge aquele sentimento de nostalgia, faz aquela lembrancinha da infância, onde era um período mais leve, mais suave, que faz assim a gente se emocionar, né? Então, eu estando aqui é a minha forma de me acalmar. E também a questão do colecionador é que ele gosta muito de completar os itens. Então isso daí te dá uma sensação de missão cumprida. E olha só como que é a vida, né? Esse jornal aqui de 1997, ó, era uma época aí que a Marvel estava passando uma dificuldade, até chegou, né, a aplicar para falência, e aí, por decisões de negócio, conseguiram salvar a empresa. E hoje o que é a Marvel, né? Uma gigante aí da Disney. Então, novamente, né? É perseverança, né? Lutando para o negócio até ele dar certo.